dia e Happy Thanksgiving! Hoje é domingo, dia 10 de outubro e amanhã, tecnicamente, é o dia do Thanksgiving, o dia de ações de graça. Bom, se você, por filmes ou por gostar, ou porque você já morou nos Estados Unidos, você vai achar estranho, né? Hoje está sendo aqui o dia de ações de graças, né? O Thanksgiving, porque nos Estados Unidos ele é comemorado, se eu não me engano, na quarta quinta-feira do mês de novembro. Mas o Canadá é mais adiantado e a gente aqui comemora em outubro. Isso porque o Dia de Ações de Graças está vinculado, né? Aí o dia você está agradecendo aí pela colheita do ano. E aqui no Canadá, como ele é mais frio que nos Estados Unidos, a colheita ela é feita antes do que lá. Então aqui a gente comemora na segunda-feira do mês de outubro. No geral, os feriados aqui no Canadá, eles sempre são, se for alguma data específica, eles empurram, né, para a segunda-feira, para que você tenha o que eles chamam de long weekend, né, um final de semana estendido. Se eu não me engano, eu acho que só Victoria Day, e aí seria o dia 25, né, de dezembro, Natal, dia 31, né, o dia 1º e tal, mas no geral, nos outros feriados, eles vão jogar essa data aí para segunda-feira, para que você tenha o feriadão. Bom, mais similar do que nos Estados Unidos, a comida típica dessa época do ano, né, é o que seria algo que no Brasil um pouco, né, a questão do peru e alguns complementos, né, alguns side dishes. E aqui fica o gravy, né, que você acaba fazendo depois da cocção do peru. Você vai ter aqui o stuffing, que é como se fosse uma farofa, né, uma mistura aí, que às vezes, tradicionalmente, ela era cozida dentro do peru, né, então você recheava o peru, mas por questões de segurança da comida, né? Porque quando você coloca alguma coisa dentro do peru, você vai pegar todos aqueles sucos e se não for bem cozido, você pode estar tendo risco aí de salmonela. Então, eles começaram a fazer o stuffing fora, que não dá muito sentido, porque stuffing é enchimento, né, preencher, mas então tem o stuffing, cranberry sauce, que é daquela frutinha cranberry, que ela é um pouco amarga, já que o gravy, né, ele pega aí a gordura no cozimento do peru e tudo mais, então é para dar uma questão de acidez no prato. Para quem assistiu Friends, né, foi fã de Friends, tem um episódio aí que a Mônica faz o Thanksgiving e ali também mostra algumas outras comidas, né, com a base de batata, que é forte aqui. Couve de Bruxelas, né, Brussels sprouts, também aqui o pessoal faz bastante. Então, normalmente são essas as comidas mais tradicionais e tudo nessa época volta para o pumpkin spice, porque a abóbora ela tem aí o grande figura ou a imagem do fall, são as abóboras, que aqui eles usam tanto para decoração de casa como nas comidas. Então torta de abóbora, né, pumpkin, e aqui o pumpkin spice, que são umas especiarias, né, à base de canela, cardamomo e outras especiarias, que fazem drinks como esse do Starbucks, que só aparece nessa época do ano, e também sobremesa. É uma data bem comemorada aqui. Quando eu morei nos Estados Unidos, a impressão é que lá ainda é um pouco mais forte. Eu acho por uma influência, né, do movimento protestante lá, desculpa, tá muito vinculado, mas num geral o Thanksgiving nos Estados Unidos ele chega a ser até mais forte do que o Natal, no sentido de que as famílias, né, quando elas moram longe e tudo mais, elas se juntam mais no Thanksgiving do que no Natal. Então é muito forte.
E como eu falei, nos Estados Unidos eles comemoram na quarta quinta-feira de novembro, então você ainda tem um feriadão assim prolongado, né, maior, que aí pega a quinta, as pessoas enforcam as sextas e sábado e domingo. Bom, o Thanksgiving não faz parte, né, do calendário brasileiro, não é uma data que a gente celebra, comemora, não é um feriado, mas eu acho que tem um valor simbólico muito grande. E eu acredito também que quando você, né, imigra, você vai para um outro país, é legal você adotar algumas coisas dessa nova cultura, para você ter um sentimento de pertencimento, né? Nem tudo você precisa adotar, mas em alguma parte você participar, né, dessas tradições e criar novas tradições. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente quando cresce, né, no meio da nossa família, de amigos, a gente vai criando tradições, né? Tradição do Natal, de estar todo mundo junto, de cozinhar, de você estar lá com seus pais, com seus avós, com seus tios, primos, enfim, são N tradições, né? A viagem no verão para casa de praia da família, coisas dessa forma que fazem parte, né, do dia a dia, né, do ser humano. E aí quando você é imigrante, você sai, né, dessa cultura e muito você vai perder, né, para você conseguir, né, manter essas tradições. Então, claro que você sempre pode viajar no Natal, encontrar com a sua família, mas eu acho interessante preparar, né, para quem está pensando em fazer essa mudança, se preparar para criar novas tradições, para que tenha significado, né, você de estar aqui. Bom, o Covid nos ensinou, né, que a gente, nem tudo que a gente quer a gente pode. Então, às vezes, quando você pensa em morar fora, você cria assim, não, todo Natal eu vou estar no Brasil, e aí o Covid veio falando que não. Nós, né, até então éramos residentes temporários, e quando as fronteiras fecharam, a gente ficou muito frágil nessa questão de viagem, né, de fronteiras e tal. Então, a gente já está mais de 2 anos e meio aqui, e a gente nós não fomos ainda ao Brasil. O Covid, né, acabou atrapalhando esses planos. E aí é interessante essa questão de você criar novas tradições. Então ontem, por exemplo, voltando, hoje a gente vai fazer um jantar com amigos, que se tornou quase aí 25 pessoas se juntando. E ontem a gente se juntou para começar a fazer comida, então teve muito aquele feeling de Natal, mas não com as pessoas, né, que normalmente fazem parte, que é a sua família. E aí você começa a criar vínculos com amigos que se tornam a sua família de imigrantes. E eu considero isso importante, porque nos momentos, né, no dia a dia, você precisa ter esses vínculos criados aqui para a sua vida ser completa aqui. Às vezes eu vejo algumas pessoas que ainda se alimentam dentro delas, né, tudo voltado muito ao Brasil. E eu entendo, né, esse movimento, mas eu acho que às vezes causa um sofrimento, né? Quando você passa aniversário, quando você passa Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, no Brasil, ou fazendo coisas que você faria quando você morava no Brasil, e se você não cria novas tradições aqui, parece que você não se sente completo, que sempre tem alguma coisa faltando. E quando você faz essa mudança, como hoje, né, a gente é residente permanente, é importante a gente ter tradições sendo criadas aqui, para que cada ano, né, se a gente não estiver fazendo alguma coisa diferente, a gente tem, né, uma base, né, para a gente estar celebrando, né, porque a gente faz toda essa mudança porque você quer ter uma vida melhor, e tradições fazem parte, né, dessa base, dessa âncora da vida. E eu estava até conversando aí com um casal de amigos que a gente fez aqui através das redes sociais,
e eles tiveram uma notícia boa essa semana, e eu falando, né, com ele, eu falei assim, é muito interessante esse momento aqui de a gente viver e ter pessoas, né, que estão passando por esse processo todo de ser imigrante, e como você pode ficar feliz, né, quando as pessoas estão alcançando objetivos e estão crescendo, porque você também faz parte desse processo todo, então você consegue sentir a felicidade do outro, e você também sabe do sofrimento, da ansiedade, que é todo esse processo de você sair do seu país, né? E você cria um vínculo que só o imigrante pode dizer que quando você tem isso. Claro que tem as pessoas que são invejosas, que as pessoas não ficam felizes por você, mas se você fizer um esforço, você vai encontrar essas pessoas, e isso você vai criando uma rede de apoio. Então é isso. Era um vídeo só para falar aí do Dia de Ações de Graças, que inclusive é uma data que eu já comecei a comemorar anos antes de vir para cá, né, no Brasil, não numa data específica, mas a gente fazia um almoço, um jantar aí, porque eu acho importante nós temos, né, o ato de agradecer, de tantas coisas que a gente, né, Deus nos dá, a gente ser grato por isso. Hoje é domingo e vou acabar de me arrumar, vou lá para a igreja e vou ver se eu mostro mais um pouquinho aí, se eu lembro de gravar mais um pouquinho do meu dia aí e dessa reunião com os amigos, beleza?